Essa região é uma região de troca intensa de dinheiro. Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E mais uma vez nós vamos trazer o tema Day Trade aqui para o nosso canal, tá bom? Já tem um tempo que eu não venho postando no vídeo aqui sobre Day Trade. Falei muito sobre criptomoedas nessa semana aqui que se passou. E agora, né, eu tô voltando de novo aqui falar de Day Trade, que é algo bem específico, um tema bem nichado para vocês. E olha só, hoje nós vamos passar uma estratégia bem simples aqui, tá bom? Uma estratégia utilizando Fibonacci, tá bom? Fibonacci e Fibonacci invertida também. Você já vai entender por que Fibonacci invertida, certo? E seguinte, nós temos o nosso canal também no Telegram, que eu venho esquecendo de dizer para vocês. Afinal, o link está sempre na descrição, mas eu não aviso nos vídeos. Então, o primeiro link aí na descrição é o link do nosso canal oficial do Telegram, 100% gratuito para toda a galera, tá bom? Quem quer ver análises, quer ter acesso a análises, é tudo lá, tá bom? E é o seguinte, puxa a vinheta, vamos começar mais um vídeo, estratégia de Fibonacci e Fibonacci invertida para operar no mercado financeiro. E é o seguinte, pessoal, essa estratégia, como vocês podem ver aqui nesse momento, eu estou com o gráfico do SHA-USD aberto, tá bom? Mas essa estratégia, eu utilizo ela para operar tudo, tá bom? Desde ações, mercado futuro, tudo que você quer operar, índices, tá vendo aqui? Eu tenho HK50, eu tenho S30, criptomoedas, tudo eu utilizo para operar ela, inclusive utilizando ela, eu posso tomar decisões, por exemplo, para, sei lá, comprar uma criptomoeda, comprar um ativo para assegurar mesmo, para fazer hold, tá bom? Para comprar, pensar no longo prazo, inclusive, entendeu? Então, quando eu falo sobre ela aqui para vocês, podem ter certeza que é algo muito poderoso, é algo que funciona pra cacete, certo? É nada mais, nada menos que utilizando Fibonacci e Fibonacci invertida para conseguir identificar uma região de injeção de liquidez. O que é uma região de injeção de liquidez? Primeiramente, é uma região geralmente onde o preço ele é puxado para baixo e depois é inserido novamente um novo volume, tá bom? O volume é inserido no mercado para fazer que o preço vá contra, né, a tendência do mercado, e depois novamente o volume é novamente inserido no mercado para fazer que o preço vá de novo para a tendência. Por que isso? Essa é a minha teoria, simplesmente porque corretoras, market makers querem simplesmente tirar a galera que comprou num determinado ponto e está dando prejuízo para ela. Essa é minha teoria, tá bom? Então, basicamente, nós temos essa região aqui do gráfico, que nesse momento está aberta. Vocês podem ver aqui, até estou com o meu broker aqui aberto, e eu vou mostrar para vocês que eu peguei essa operação mesmo, peguei ela, e também tem uma operação no GBP Audi, né, que estava no vermelho até quando eu comecei a falar nesse vídeo aqui. Inclusive acho que a internet caiu aqui, e exatamente essa GBP Audi aqui tá no vermelho, tá bom? Tá no vermelho, pode estar indo para o meu stop loss, né, pode ir, não sei, meu stop loss está posicionado nessa região. Mas essa aqui no EURUSD, como era uma região de injeção de liquidez, eu peguei com um lote maior. Você já vai entender a temática, né? O que está por detrás de tudo isso. Olha só. Quando eu tenho uma região de injeção de liquidez, dificilmente o meu stop ele vai passar de, sei lá, de 30 pips. É muito difícil ter um stop acima de 30 pips quando você pega uma entrada numa região de injeção de liquidez. Aqui o meu stop foi de 7 pips, é isso? Exatamente, 7 pips aqui de stop, tá bom? 7 pips de stop, muito curto esse stop, tá bom? Muito curto. O que acontece quando você tem um stop curto? Eu posso pegar a entrada com um lote muito maior do que eu pegaria normalmente, simplesmente por quê? Porque eu tenho um stop muito mais curto. Tendo um stop curto, eu posso pegar a entrada com um lote muito maior, porque simplesmente o meu stop é curto. Suponhamos que o meu lote padrão de operar, né, para mim é 0.13, 0.10, 0.13. Vamos nisso, né? Show. Suponhamos, tá bom? Suponhamos que é isso. Então, se eu tenho 0.13 como meu lote padrão, né? Tá aqui, ó, 0.13 como meu lote padrão. E o meu stop geralmente, as minhas entradas são, sei lá, de 2 para 1. Então, o meu stop pode, sei lá, 50 pips é o meu stop normal de operações quando não são regiões de injeção de liquidez, certo? Show. Mas tendo em conta que eu pego uma operação, né, em que o stop, em vez de ser de 50 pips, por exemplo, passa a ser 10 pips, eu vejo que é uma diminuição drástica, né, no meu stop, e dessa forma eu posso pegar operações, sei lá, com 0.50 de contrato e ainda assim continuar no meu gerenciamento de risco. Como assim, Ednei? Olha só.
Olha só que vocês vão notar, já vão entender bem assim como é que isso funciona, entendeu? Deixa eu apagar isso aqui e vou abrir aqui o meu broker. Show? Olha só, eu geralmente, quando eu pego entradas que não são numa região de injeção de liquidez, eu pego entradas com um lote de 0,15. Por exemplo, essa aqui no GBP Audi, dependendo também, né? Dependendo de quanto meu stop vai ser. GBP Audi, olha só, é uma operação que eu tive como base para pegar ela aqui no M15. Eu peguei ela para mais ou menos um swing, ou mesmo até day trade, né? Abrir a operação e fechar hoje na boa. Mas o que eu faço? Tendo em conta que eu sei que meu stop vai ser nessa região e que não é uma operação com base numa entrada numa região de injeção de liquidez, eu coloco simplesmente o meu stop, né? O meu lote, melhor dizendo, o meu lote padrão. E fazendo isso, eu estou dentro do meu gerenciamento de risco, certo? Estou dentro do meu gerenciamento, que é o mais importante para me manter vivo nesse mercado. Mas aí eu tenho essa entrada no Euro USD. Olha só aonde eu pego essa entrada, tá bom? Olha só onde eu pego essa entrada. Com base, eu peguei essa entrada aqui com uma análise que fiz, mas eu cheguei por pegar essa entrada aqui em M1, né? Teve essa região aqui de injeção de liquidez que eu já vou explicar para vocês como que funciona aqui, ó. Vocês podem ver lindo, lindo, lindo isso aqui. Fiz a minha análise, esperei depois, né, o meu sinal de entrada, o meu gatilho de entrada. Como é que isso funciona, Adine? Como é que isso funciona essa região de injeção de liquidez? Geralmente, você consegue identificar regiões de injeção de liquidez em mercados, né, que estão no bullish, né, que estão em alta, certo? Mas aqui nós temos um mercado que está em queda. E ainda assim eu encontrei essa região. Como encontrei essa região? Olha só, depois desse rompimento dessa LTB, que vinha sendo acompanhada constantemente no mercado, depois do rompimento dela, nós tivemos simplesmente o mercado retornando para formar uma LTA, né? Rompeu LTB, vem formar LTA. E eu já tenho isso aqui, né, como uma região de suporte de preço. E eu tenho isso aqui como um fundo, tá bom? Isso é importante, você tem que ter isso aqui como um fundo. Ou seja, no máximo, o teu stop não pode estar abaixo desse fundo, porque se o mercado passar esse fundo, por exemplo, passasse esses dois fundos, eu já não consideraria o mercado como numa injeção de liquidez, tá bom? Eu fecharia a minha operação, por exemplo, tá bom? Mas imagina aqui, ó, assim que o mercado vem dessa região, ele simplesmente rompe a LTA, vem consolidar aqui em cima. Vocês podem ver que essa região aqui em cima é uma região interessante de resistência e suporte de preço ao mesmo tempo. Foi resistência aqui, né? Foi resistência aqui, foi resistência aqui, foi suporte aqui. Olha só, foi suporte aqui, rompeu e era uma região candidata a ser uma região de resistência de preço assim que houve esse rompimento dessa LTB e consequentemente, né? Ela foi lá, o preço foi naquela região e voltou com toda a força. Olha só, 3 ou 4 candles de queda seguidos aqui. Show! Quando isso acontece, eu já fico esperto, já preparo, porque eu sei que de fato posso ter uma operação à vista, né? Posso ter uma operação, uma possível operação de injeção de liquidez. Show! Aí quando isso acontece, nós temos essa consolidação, essa região, que de fato mostra para mim, né? Mostra para mim que o mercado pode formar uma LTA a partir desse ponto. Ele pode formar. Aí o que eu espero? Olha só isso daqui. Nós temos queda alta, queda alta, queda maior, né? Isso aqui não foi muito bem desenhado, é mais ou menos isso daqui que eu queria fazer. E depois, o que eu estou fazendo aqui, estou esboçando nessa região aqui, não é nada mais, nada menos, o que eu estou fazendo aqui não é nada mais, nada menos que isso daqui, tá bom? Só que num patamar, numa escala bem menor. Inclusive vou diminuir aqui o time frame para vocês conseguirem ver melhor, tá vendo aqui, ó? É isso daqui que eu estou tentando mostrar. Show? Deixa eu só apagar esse esboço que eu fiz aqui, que é para nossa área de trabalho aqui tá mais limpa. Show? Olha só, nós tivemos essa queda, o mercado, ele rejeita, alta, queda, alta, queda. E quando está acontecendo, o mercado está de fato formando uma região de injeção de liquidez, entendeu? Ele está de fato formando uma região de injeção de liquidez quando o mercado está em queda. Quando está em alta, que é geralmente onde nós conseguimos identificar esses pontos com mais frequência, né? E não seria exatamente dessa forma, mas no mercado de baixa, isso aqui é claro. Show? Aí o que eu faço? Fibonacci invertida. Como assim, Edine? Fibonacci invertida. Simples, olha só. Quando o mercado ele faz esse movimento aqui,
Olha só, esse movimento aqui, ó, ele simplesmente deixa um alvo em aberto. Show, o alvo de menos 27 de Fibonacci, ele deixa em aberto. Até aí, problema nenhum. Ele faz de novo esse movimento, ele retrai para essa região de 78, muito interessante. 78, para quem sabe, para quem já me acompanha aqui mais tempo no canal, sabe que eu só opero em regiões de 61 e 78 de Fibonacci. Para quem me conhece aqui, tá bom? Feito isso, né? Ele brinca nessa região e dispara lá para cima de novo. Mas quando ele dispara, tendo em conta que o mercado está em queda, a gente nunca espera que ele vá atingir menos 27. Show? A gente não espera isso. Mas se você pegar uma Fibonacci invertida aqui, invertida por quê? Olha só. Por que Fibonacci invertida? Olha só. Essa Fibonacci aqui, eu traço ela desse ponto até esse ponto, de baixo para cima. E a invertida, eu traço ela de cima para baixo. Entendeu por que é Fibonacci invertida agora? Show? Aí quando eu traço isso, eu tenho a minha região de 100% de Fibonacci nessa região aqui, tá bom? E a minha região desse ponto, tá bom? Desse movimento, eu tenho a região de 100% de Fibonacci. Desse movimento exatamente aqui. Show? Então, e desse movimento, a região de 100% desse movimento exatamente aqui. Tá bom? Então, nesse segundo movimento, o mercado, ele simplesmente consegue romper essa região, ele rompe e volta. Voltou, ó, começa a fazer topo, né, descendente de novo, topo descendente. De nada ele dispara, rompe LTA. Show, rompeu LTA, foi lá na nossa região, voltou aqui. O que isso coincide? Se você pega aqui, ó, o perfil de volume de range fixo, você vai ver simplesmente isso daqui, ó. Essa região é uma região de troca intensa de dinheiro. Ou seja, é uma região onde há muito volume de negociação. É uma região forte, tá bom? Você vê a POC aqui nessa região. É uma região intensa. Show! Bora entender então, né? Deixa eu pegar isso aqui e mandar lá para o lixo, que eu já não vou utilizar, é só para mostrar para vocês. Bora ver então o que está acontecendo aqui. A gente tem high e lows, né? Altas e baixas, altas e baixas. E o mercado simplesmente ele estabelece aqui uma região interessante. Ele chegou nesse ponto, ele começou a subir, voltou a cair e formou basicamente uma LTA com esse ponto aqui, olha só. Primeiro toque, segundo toque, disparou lá para cima para a resistência, voltou para pegar a LTA. Show, lindo, 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 já dá para esperar de você inclusive. Chegando aqui, ele, né, alguns candles começam a fechando abaixo. Mas para ter injeção de fato de liquidez, eu preciso que o mercado vá numa região muito específica, que é exatamente isso daqui, ó. Tracei a minha Fibonacci desse ponto até a máxima desse movimento todo de altas e baixas, eu tenho a minha região de injeção de liquidez, que é exatamente nessa região aqui, ó, de 100 e 127 de Fibonacci. E tenho cá a minha região de injeção de liquidez. Mas, Ednei, o mercado aqui ele rompeu essa região. Como que você vai dizer então que é injeção de liquidez se o mercado rompeu essa região? Simplesmente porque eu não sei se vocês notaram aqui, mas simplesmente porque o mercado ele rompe, mas ele não consegue fechar nessa região. E é dessa forma que eu consigo, por exemplo, pegar entradas em lugares aonde, né, onde o pessoal vê lá no meu Instagram, inclusive vou deixar na tela para vocês verem agora, que simplesmente eu pego entradas aonde o mercado ele simplesmente nem para lá e eu peguei a entrada. O pessoal fica me perguntando lá, cara, como que você pega entrada nesse ponto? Como assim? Como você consegue caçar fundos e caçar topos? É utilizando isso daqui, injeção de liquidez. E a galera que está na minha mentoria, inclusive, sabe disso muito bem, tá bom? Sabe disso muito bem. E quando eu tenho esse movimento aqui, eu já vou para time frames menores, tá bom? Geralmente eu começo a pegar a entrada lá em M1. O mercado rompeu, veio até aqui embaixo, rompeu a injeção de liquidez que é entre 100% e 127, tranquilo. Deixou isso aqui, um padrão clássico de reversão de mercado, engolfa. Quando engolfou, eu não peguei entrada nesse engolfo. Por quê? Porque eu sei, né, experiência própria, eu já vi várias vezes engolfo e depois o mercado ele volta aqui para baixo e pode deixar um fundo menor ainda. Então eu fiquei de fora desse engolfo. O mercado fecha um candle aqui, né, meio indeciso, e nesse rompimento de máxima eu pego a minha entrada. E depois disso, olha só, lindo, show. E já, inclusive,
Essa entrada já é para estar no 0 a 0, já é para estar no break-even. Eu estou aqui falando com vocês, por isso eu ainda não coloquei, mas ela já é para estar no break-even. Eu espero ter passado um conhecimento de fato relevante aqui para vocês, que sim, existem formas de pegar entradas nesses pontos interessantes, principalmente quando é rompimento de tendência e vem buscar um ponto interessante para formar LTA, um ponto que a gente já sabe que de fato pode ser uma LTA interessante, tá bom? Inclusive aqui no XAUSD também, nós tivemos vários pontos de injeção de liquidez essa semana. Nesse ponto exato aqui, ó, tem um. Show. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O ponto anterior, inclusive eu estou esperando um aqui, ó. Não sei se vai acontecer, mas esse ponto aqui é de injeção de liquidez que eu estou esperando. Olha só, 100 e 127. Essa região aqui, ó, high, low. Estou esperando ela. E essa aqui foi a região passada de injeção de liquidez. Tá vendo esse aqui? Nós tivemos a partir desse ponto exatamente até essa máxima. Injeção de liquidez foi nessa região aqui. Tá vendo essa região? Foi de injeção de liquidez. Para quem quisesse pegar a entrada, para quem esteve atento, para quem esteve lá no nosso canal do Telegram, me viu mandando essa análise para ele, tá bom? Lá em M1. Opa, a gente pode confirmar, ó. A partir do momento que você pega uma entrada nesse ponto e coloca teu stop no último fundo, é bem difícil. Suponhamos que eu pego aqui, coloco meu stop aqui, ó, nessa região aqui, ó. Mesmo que o mercado ele voltou, ele não pega no meu stop. Por quê? Analisa aí o volume. Por que é injeção de liquidez? Analisa o volume, você vai entender. Volume baixo, do nada nessa região, o volume aumenta muito. Por quê? Já falei no início do vídeo, market makers, tá bom? Então, depois desse ponto aqui, ó, se eu volto lá em M15, o mercado, ele só explode, entendeu? Não estou conseguindo... Ah, é exatamente nesse ponto aqui. Depois disso, o mercado ele só explode. Mesmo que eu vá até 100% de Fibonacci, é de boa, entendeu? É de boa. E risco-retorno, 6,59. Nessa operação aqui que eu peguei no EURUSD, o meu risco-retorno nesse momento, né, tá um dos melhores, com certeza, mais de 10 para 1, entendeu? 10 para 1 de risco-retorno safe, entendeu? Operação no break-even, vou colocar aí a pouco. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o vosso like aí no vídeo, que bora pra cima, entendeu? Conhecimento é tudo. Fui.